Atos 5:41. Nós vamos ler somente 2 versos, diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença, pela paz, pela alegria, por esse local que ano após ano tem sido abrigo de oração, da palavra e da proclamação das boas notícias. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos agora que o Senhor fale um pouco mais conosco. Da mesma forma, fale com nossas crianças, que também recebem boas notícias nesta hora. Cuide de nossos pequeninos, Senhor, e de cada professor e professora que tem dado o seu amor e o seu tempo para pregar às nossas crianças, Deus. E transforme-nos à imagem do seu Filho Jesus, preparando-nos agora também para a celebração da ceia. Assim oramos, em teu nome. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Um número cada vez maior de pessoas se reuniam e criam no Senhor após o evento do dia de Pentecostes, quando o poder lá foi derramado. Primeiramente, Jesus deixou uma ordem bem clara, não era para permanecer em qualquer outro lugar a não ser em Jerusalém. Jesus não deixou para os discípulos a possibilidade de ir para a Galileia ou de ir para Samaria, não. Inicialmente Jesus falou: para tudo começar, vocês vão para o centro da espiritualidade, ali do povo de Israel, Jerusalém. E ali vocês irão permanecer esperando a promessa. Jesus não deu ordem para que eles fossem ao templo. O templo, naquele momento, estava vivendo um momento de extrema corrupção e decadência. Os sacerdotes largavam as suas funções para ter outras atividades. Pessoas já haviam se separado do templo, ido morar nas chamadas comunidades do deserto. Nós temos grupos, facções como os essênios, os qumranitas, que viveram lá perto do Mar Morto. Por quê? Porque não aceitavam a espiritualidade que estava acontecendo no templo. Entretanto, Jesus separa as duas coisas. Uma coisa é o que está acontecendo na realidade do templo, outra coisa é o que está acontecendo em Jerusalém. E em Jerusalém, cidade, literalmente você pode dizer isso, porque vai ver isso em toda a Bíblia, do coração de Deus, os discípulos lá permaneceram orando. Então, geografia específica, localização definida. E sabemos que eles ficaram no chamado Upper Room, no cenáculo, onde lá oraram, até que veio o Pentecostes e o vento, o ar em movimento foi ali, e ali alcançou, e ali derramou as línguas, o verbo, a comunicação, para que eles entendessem que o Pentecostes, o poder era para todos, não era somente para os moradores de Jerusalém, os moradores da Judéia, não, mas línguas que atingiam diversas etnias, são mais de 15 mencionadas só no relato do capítulo 2 de Atos. Só que depois disso, o vento não ficou limitado em Jerusalém. O vento, o ar em movimento, que é uma das primeiras definições da palavra ruach, que é a palavra para espírito, move-se aonde ele quer, ninguém contém o vento. E esse vento então começa a soprar, e aí nós lemos no livro de Atos que multidões das cidades próximas, das cidades vizinhas, começaram a ir para lá. Olha que interessante. Começa de uma localização específica e de lá expande para outros lugares. E quando expande, não expande porque nesse momento os apóstolos e discípulos já estavam tocando as várias regiões. Não, estava tudo muito acontecendo ali ainda, no centro espiritual, ali em Jerusalém. Mas o vento já soprava em outros lugares. E por essa razão, pessoas então, ouvindo falar, entendendo o que estava acontecendo lá, iam para Jerusalém. E traziam o quê? Traziam as suas necessidades. Traziam as suas enfermidades,
traziam aquelas pessoas que naquele tempo, um grande número de pessoas com espíritos imundos, endemoniados. E o texto nos diz que eles encontravam-se com a cura que o Espírito Santo ali concedia, eles encontravam com a libertação que Deus faz em todas as vidas, porque não há espírito, não há entidade, não há demônio, não há diabo, não há nada que possa enfrentar a Deus e permanecer. Então essas pessoas eram libertas, essas pessoas obtinham o toque. E aí o que acontece? Como em todos os lugares, em todos os cenários, quando Deus começa a fazer algo, o mal tem que se levantar, é um contra-ataque, é uma ação natural, é quase que uma ação e reação. Deus vem com bondade, o maligno vem com maldade. E essa briga não vai parar até o último segundo do talvez terceiro ou quarto tempo. Vai continuar essa guerra, e isso que aconteceu. Então levanta-se por causa da inveja, e o texto nos diz isso no livro de Atos. Inveja começa a mexer no coração da liderança de partidos religiosos, e eles começam então a manifestar esse desejo de, número um, perseguição, e que essa perseguição pudesse ser inclusive ampliada pela prisão dos apóstolos. Eles tentaram assim, então, amedrontar, porque ninguém gosta de ser preso. Você não vai enfrentar uma situação se você sabe que está correndo um risco de ir para a cadeia. Então começa a haver esse motim generalizado. Vamos então prender os apóstolos, e assim o fazem. Eles prendem um apóstolo, perceba, logo após Pentecostes, não fazia muito tempo que o Espírito havia sido derramado, e vem essa força de briga com eles. E lá na prisão nós não sabemos a quantos apóstolos foram presos. A Bíblia só nos diz que os apóstolos foram presos e nomeia um deles, que é Pedro. Então não sabemos se eram os 12, se eram 10, se eram 5, não sabemos quantos. E presos, eles começam a viver aquilo que já estava virando algo não mais anormal ou inesperado. Pelo contrário, já tinha virado algo esperado, uma expectativa, que era a visitação do anjo do Senhor. O anjo do Senhor que visitou muitas vezes no Antigo Testamento, o anjo do Senhor que visitou os seus servos no início do Novo Testamento, o anjo do Senhor que deu as boas novas a Maria, o anjo do Senhor que falava e que fazia e que trabalhava. E o texto nos diz que, durante a noite, apóstolos presos nesse cenário de perseguição, e o anjo do Senhor abre as portas do cárcere, leva-os para fora e dá uma mensagem específica. E é aqui que eu quero a sua atenção. Disse o anjo do Senhor para os prisioneiros: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Algumas traduções diz nova vida, mas o original não diz nova vida, simplesmente diz desta vida. O que esse anjo queria? Dirijam-se ao templo e proclamem essas palavras, desta mensagem de vida. Que vida era essa? Ele estava falando sobre a vida recebida em Cristo, que começa no momento que você se encontra com o caminho, a verdade e a vida, e prossegue até a eternidade. Quando o anjo diz para eles, vão lá dizer então sobre essa vida, o anjo está declarando guerra com um partido religioso. E o partido religioso que o anjo está declarando guerra é o partido religioso dos saduceus. Porque os saduceus pregavam em todas as esquinas que não havia vida eterna, que não havia ressurreição. E, obviamente, isso contaminava as pessoas, porque influências contaminam pessoas, informações contaminam pessoas. Nesta era de internet, você lá lê um post, lê alguém, às vezes sem checar a fonte, e sai falando que leu isso, que aconteceu, que agora vai ser assim, é um negócio terrível. Aconteceram os ataques terroristas em Londres, no sábado já tem um monte de posts de mentira, de outros ataques que não aconteceram, mas eu fico pensando, o que faz uma pessoa fazer isso? Começa a lançar agora outros dramas, outros medos de eventos que não aconteceram.
E aí já tem gente que, não, é verdade, está acontecendo. Não está acontecendo. Então, quando esses saduceus estão falando contra a vida eterna, contra a ressurreição, automaticamente eles estão influenciando o povo a não acredite naquilo que aconteceu. E quem não acreditaria no que aconteceu na ressurreição? Quem não viu. Se você estivesse lá e não tivesse visto Cristo ressurreto, talvez você ficasse com uma interrogação. Quem viu a ressurreição não teve dúvidas. Falou, olha, você pode falar o que você quiser, você pode vir contra mim, você pode me prender, mas eu vi Jesus. Então, quanto a isso, não tem o que discutir. Mas a influência era forte. Se ela não fosse tão forte, não precisaria do anjo do Senhor dizer, volte ao templo e ensine as pessoas que esse ensino está errado. Existe vida, existe uma nova vida, existe uma eternidade. E aí este anjo, ele, como eu disse, ele não estava simplesmente fazendo uma novidade. Não era também um momento único. Este anjo do Senhor visita também a Filipe, um daqueles 7 que foi escolhido para o trabalho de servir as mesas. E numa visita diz para ele, Filipe, vá para o sul, para uma estrada deserta que desce de Jerusalém, que liga Jerusalém a Gaza. E Filipe obedece este anjo. E chegando lá, quem ele encontra o eunuco, o etíope, aquele que está lendo o livro dos profetas e não sabe o que quer dizer, e ele pergunta e Filipe responde e termina aquele encontro, obedecendo essa voz do anjo, termina sendo batizado este etíope. Aqui está a água, o que me impede de ser batizado, e ele é batizado. Anjo do Senhor que também soltou um outro prisioneiro, soltou Pedro, lembra-se? Pedro, depressa, levante, as algemas caíram dos punhos de Pedro e ele saiu solto, indo lá na casa da mamãe de João Marcos, onde pessoas oravam por ele. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Que pós-Pentecostes o contra-ataque aconteceu. O contra-ataque aconteceu com perseguição, mexendo na integridade física das pessoas. Os anjos, a voz de Deus, a voz do Espírito, conspiravam na terra em favor dos servos de Deus. E assim a igreja prosseguia. E o texto nos confirma que ao amanhecer, esses que eram prisioneiros, agora soltos, entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a fazer o quê? Se esconder? Não. Eles começaram a ensinar o povo a respeito da nova vida, a respeito da vida eterna. E aí acontece algo interessante, porque os guardas, os sacerdotes não sabiam que eles tinham sido libertos durante a noite. Vão tentar viver, busquem eles agora, vamos julgá-los, e quando chega na cela não tem ninguém. E vem a voz de novo ecoando. Sabe onde eles estão? Eles estão lá na praça, eles estão lá no templo. Eles estão pregando. Deus estava então milagrosamente confirmando: o vento é obra de Deus, o ar em movimento é obra de Deus. Deus conspira em favor dos seus servos. Ainda que haja perseguição e dor, não saia da sua boca a proclamação da vida que recebemos, a vida que temos que proclamar. E aí foram atrás dos apóstolos. E mais uma vez, o Deus que conspira com o anjo, o Deus que conspira com o vento, agora é um Deus que conspira quase com uma movimentação política. Porque eles foram para prender estes homens, mas não usam a força. A Bíblia diz que eles ficaram com medo de usar a força para prenderem novamente. O medo era que eles seriam apedrejados. Em outras palavras, a massa iria dizer: peraí, tem alguma coisa errada, o que vocês estão fazendo com eles? Sabe quando você quer defender alguém? Perceba, Deus conspirando. Se há uma mensagem, ela pode sofrer contra-ataques, mas Deus estará ao nosso redor e conosco. E aí eles vão diante do Sinédrio, esses 71 líderes, talvez um pouco a mais, mas o número oficial era 71. E eles ouvem daquela liderança religiosa: mas eu não mandei vocês pararem de falar. Por que vocês continuam a fazer isso? E eles dão uma resposta, que é uma resposta que nós, como cristãos,
devemos colocar estampada não só no nosso coração, mas nas nossas ações. E a resposta é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. A consciência da prioridade, Deus em primeiro lugar. E aqui tem um fenômeno, meus irmãos. Em países onde a liberdade religiosa é desfrutada, nós não temos aqui, ninguém aqui está com medo de sair do culto e ser preso porque estava na igreja. Em países onde há liberdade religiosa, existe uma influência que não vem do medo da prisão. Não é o medo de ser preso, não é o medo de ser perseguido, não é o medo, nada disso. Mas as ordens, o cala-boca, não vem de autoridade. O cala-boca vem das influências, das modas, das ideias que estão na sociedade, os comportamentos que ficam e viram e se tornam normais, as tendências, e essas influências nos influenciam. E essas influências, ao meu ver, elas não são mais fracas que o drama da perseguição religiosa. Ela é tão dura quanto a perseguição. Porque a ideia da perseguição é calar. Calar como? Com remoção. Pega-se alguém na Coreia do Norte, coloca numa prisão porque foi pego com uma Bíblia, então eu arranco ele da sociedade, eu o calo tirando-o da sociedade. Em muitas prisões, eu tive com 2 ex-prisioneiras do Irã, da pior prisão do Irã, e elas disseram, quando eles proibiam a gente de falar de Cristo, lá dentro mais a gente falava escondido. E os cristãos do mundo que escreviam cartas para nós, mesmo que elas eram rasgadas, elas sempre tocavam o coração dos guardas que as recebiam. Porque eles falavam, que bando de cristãos que fica escrevendo sem parar do mundo inteiro, carta chegando. É impossível que essas pessoas conheçam gente aqui de todos os lugares. Na América do Sul, a Ásia, todo mundo escrevendo carta. Em outras palavras, a remoção não cala totalmente, mas ela cala bem. Você tira a pessoa daquele, se ele é um líder, você tira ele da sua liderança, obviamente ele não está mais com o poder do microfone nas mãos. Mas o cala-boca das influências, o cala-boca do modismo, o cala-boca de que todo mundo faz, também deixa você em silêncio. Ele não remove você do conforto da sua liberdade. Pelo contrário, ele diz para você, use a tua liberdade para ser como todos que são livres. Por isso que então vamos curtir a liberdade absoluta, a liberdade das tendências, a liberdade dos modismos. E sejamos, tudo vale, tudo pode, não há restrição. Que maravilha a nossa sociedade que pode tudo, faz tudo. E se alguém questiona, virá um problema. Então o drama que nós vivemos hoje, pós-Pentecoste, pós-Espírito, conspirando Deus conosco, é um drama que sim, difere do cenário de perseguição onde há prisão, mas continua atuando cada um na sua localização e continua tentando calar a sua vida e a minha vida. E é duro, irmãos, constatar que há um número enorme de cristãos calados. Calados, eles já adquiriram os trejeitos do mundo, já adquiriram o formato do mundo, já adquiriram um jeitão de viver e vêm na igreja porque aprenderam e é legal e tal, mas não há vida, não há sal, não há luz, não há impacto, não há discipulado, não há salvação, não há oração, não tem frutos, não tem frutos. Não tem uma alminha para mostrar, esse aqui eu trouxe para o Senhor. Umzinho, esse aqui eu falei a respeito da vida eterna, da nova vida. E ele ouviu a minha mensagem, porque viu a vida em mim. E tendo visto a vida em mim, seguiu esse caminho. Esse número só aumenta.
E não é essa a vontade de um Deus que desde o início conspirou, mandando até anjo para dizer: te livro da cadeia para você sair e continuar dizendo, ensinando o povo a respeito da vida. Os apóstolos então viviam nessa dimensão de que Jesus foi ressuscitado, Jesus vivia, o Espírito estava neles. E Deus que conspirava com o Espírito, e Deus que conspirava com o anjo, e Deus que conspirava com a multidão, colocando um medo nos líderes para apedrejá-los caso levasse-os à força. Era o Deus também que conspirou por eles através de um líder do próprio Sinédrio. Seu nome era Gamaliel. E quando está essa discussão, eles dizendo: nós queremos obedecer a Deus, nós iremos obedecer a Deus, levanta esse líder e diz: gente, será que não pode ser que esteja acontecendo um movimento de Deus aqui e nós não estejamos vendo? Será que Deus não está fazendo algo e nós estamos lutando contra Deus? E se estivermos lutando contra Deus, Sinédrio, nós perdemos, porque não há quem lute com Deus e permaneça em vitória, se é contrário à vontade dele. E a conclusão, mesmo após essa conspiração, escute, vamos soltá-los novamente. Mas para dar um medinho, mas para dar uma pressão, 39 chicotadas talvez faça o trabalho. 39 chicotadas, talvez seguindo a métrica de Paulo, 40 menos uma, 39. 39, vamos açoitá-los e a gente manda de volta. Vai estar ensanguentado, vai estar machucado, e talvez eles fiquem: caramba, agora não é só prisão, agora a gente está apanhando também. E aí acontece o mais chocante. Porque eles levam as suas chicotadas. E eles saem. E a Bíblia termina de uma maneira fantástica, dizendo: eles não saíram deprimidos. Eles não saíram arrasados. Eles não saíram: gente, fomos longe demais, apanhamos, olha o sangue. Mas a Bíblia diz que eles saíram alegres. Alegres por terem sido considerados dignos. Dignos de serem humilhados. Dignos de serem humilhados por causa do nome. Dignos por terem apanhados, por ter falado: agora eu estou como o meu Senhor. Não como o meu Senhor, escute, reinando. A teoria dos filhos do rei. Pastor, agora eu sou filho do rei, Deus vai me dar uma Mercedes, vai me dar uma casa ali, outra casa ali, agora é só reinando, pastor. Não. Os primeiros apóstolos queriam ser como o rei apanhando. Queriam ser como o rei amando, queriam ser como o rei servindo. Não queriam ser como o rei triunfando, como é o que nós ouvimos hoje, infelizmente. E o texto finaliza dizendo: todos os dias, sendo prisioneiros, sendo livres, apanhando ou não, eles permaneciam no templo e de casa em casa. E eles não deixavam de ensinar e não deixavam de proclamar que Jesus é o Salvador, que Jesus é a salvação, que Jesus é o Cristo. Naqueles dias, os discípulos cheios do Espírito enfrentavam provações do momento, da história, do contra-ataque ao derramar do Espírito. Mas nada os brecava, nem mesmo o sangue das suas costas. Eles ganharam uma vida, e essa vida tinha que ser compartilhada. Essa vida tinha que ser compartilhada, mesmo que o anjo tivesse que dar uma cutucadinha e falar: é para ir lá, volta lá e fale mais. Independente da indignação, independente da perseguição, independente das lutas que você esteja vivendo, do sofrimento, independente até mesmo da sua indiferença e frieza, que pode ter te pego de alguma forma, perceba, o Espírito Santo no Pentecostes, começando ali, expandindo, chamou pessoas para que, cheias do Espírito, elas dividissem a vida. Aí eu te pergunto, você acha que eles não tinham problemas?
Você acha que eles só viviam na dimensão do poder e milagre daqui, milagre lá? Gente, onde tem gente, tem problema. É óbvio que ali também tinha gente com seus dramas do tipo, poxa, ela foi curada, ele não foi. Claro. Por quê? Porque Deus faz o que Ele quer. É claro que alguns entenderam a morte de Ananias e Safira. E foi um casal que tentou enganar os apóstolos. E outros não entenderam. E outros falaram, não quero mais saber desse povo aí não. Morreu lá, meu amigo. É óbvio. É óbvio que tem gente que entendeu o que um natural de Chipre veio, entregou tudo aos pés dos apóstolos. E outros falaram, não, bando de ladrão. É óbvio. Onde tem gente, tem problema. Mas o que o Espírito de Deus mostrou de uma maneira bem clara é: concentre-se na proclamação da vida que vocês receberam. Essa vida é eterna. Essa vida começou naquele momento em que Cristo entrou no seu coração. Essa vida se expandiu com o manifestar do poder de Pentecostes. Cristo não está fisicamente, mas vive dentro dos nossos corações. Este Cristo devia ser proclamado. Então não adianta a prisão, a tortura, o sofrimento, não adianta nada. Continuem de casa em casa, continuem no templo, continuem nas ruas. E essa é nossa missão. Nossa missão porque também fomos cheios do Espírito, também porque o Espírito é para todos nós. Mas nós temos que chegar em um denominador comum, meus queridos irmãos. E escute isso com amor. Porque talvez você esteja se perguntando, não, mas eu tenho a minha vida. Eu ando com o Senhor, eu caminho com o Senhor, eu tenho aprendido e aleluias por isso. Que bom, que bom. Mas enquanto você não começar a multiplicar a vida que está em você num outro semelhante, você vai estar deixando de vivenciar cristianismo no seu maior poder. Enquanto é de Deus para com você, é um nível e é bom e nós precisamos dele. Por isso que oramos, por isso que clamamos, por isso que jejuamos, por isso que buscamos e encontramos. E temos que fazer isso. Mas enquanto a vida não sair de você para o outro, você não está vivenciando o que Jesus mandou você fazer. O que o Espírito nos capacitou para realizar. Que é o gesto de amor que tira alguém da condenação para a vida. Não é que traz alguém para a igreja. Agora estamos aí na igreja, pastor. Essa é só uma parte. É que tira alguém do inferno. É que tira alguém de condenação. É que salva um ser e através dele vem Jesus para toda a sua casa, para toda a sua família e começa uma nova história de fé. O Espírito foi derramado, o Espírito te convoca e nos convoca a repartir e pregar a vida que recebemos. Proclamemos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Já venham aqui os diáconos e aqueles que vão nos ajudar com a ceia do Senhor. Mas eu quero te dar um minutinho para você orar com quem está aí do seu lado. Mas preste atenção nessa oração. Olhe para dentro do seu coração e constate. Senhor, sim, eu tenho buscado a sua presença, tenho andado contigo e, meu irmão, continue firme, continue firme. Mas faça a pergunta que Mordecai fez para Esther. Porventura você não foi colocado aonde você está por algum objetivo? E a resposta do Espírito para você vai ser sim. Eu te chamei para proclamar a vida. Em casa, fora dela, em todos os lugares. Comecemos a orar. Ore. Divide aí rapidamente com quem está do seu lado. Fala assim, eu quero
as dificuldades. Talvez você tenha uns minutinhos, vai lá, vai lá. Constate no seu coração um pouquinho. Deus quer te usar para te dar experiências. Não é para te acusar de nada. Quem somos nós? Mas Ele quer te usar. Ele quer te usar para proclamar vida. Abra seu coração e depois oremos uns pelos outros. Que o Senhor nos use além, a mais. O Espírito foi derramado. Sim, Jesus, olha para nossas debilidades, olha para as nossas fraquezas e nos dá nessa noite aquilo que estava nesses apóstolos que presos, açoitados, com seus problemas, com seus dramas, eles preferiram obedecer a Deus do que qualquer tendência, qualquer perseguição. Eles entenderam a prioridade da vida. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a viver essa alegria, não acusados, porque o Senhor é Deus de amor, mas com desejo de repartir a vida. A voz desse anjo é tão linda, Senhor, dizendo: vai e proclame a vida, vai e ensine o povo. Oh Deus, levante-nos para proclamar essa vida. Levante-nos para entender que a vida eterna, a aquisição dela pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que celebraremos agora na ceia, está acima de tudo. Porque sem o sangue de Jesus a morte vence. Com o sangue de Jesus a morte é só o início da eternidade no encontro contigo. Então derrame dessa consciência em nós, dessa força em nós, e que proclamemos a vida, para que Pentecostes continue na vida da igreja. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.